Olá pessoal, tudo bem? O seguinte, eu acredito que você já deva estar sabendo um pouco mais sobre o nosso novo treinamento, sobre como que a gente consegue desenvolver packages com Laravel, tá? Trabalhando com testes, mais TDD, trabalhando com Test Driven Development, legal? Mas eu sei que nem todo mundo tem condição de contratar esse curso, tá? Então o que eu resolvi fazer aqui? Eu resolvi gravar um vídeo, tá? Pelo menos te dando um norte, tá? De como que você pode criar um package com Laravel de uma forma totalmente organizada, profissional e etc. É aquilo que eu sempre gosto de dizer, tá? A gente vive de treinamentos, a gente vende muitos cursos e etc. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem condição para comprar, pelo menos naquele momento, um treinamento que a gente está vendendo. Então a gente tem assim também um objetivo muito claro de levar o conhecimento para todo mundo. Então esse é o nosso objetivo aqui, de estar te ensinando gratuitamente pelo menos alguns pontos principais desse assunto que a gente vai abordar no curso, tá? Sempre lembrando para você que a gente tem o nosso canal do YouTube, onde você pode acessar muitos, mas muitos vídeos que a gente já gravou. Legal? Então vamos ao nosso assunto principal aqui, como que a gente consegue criar um package com Laravel, tá? O grande ponto que você já deve ter percebido, tá? Se você já desenvolve com Laravel, é que cada vez que você cria um novo projeto, tá? E você acaba começando a duplicar muitos códigos. Por quê? Porque você percebe que esse código que você fez no projeto X também existe no projeto Y. Como que você consegue reaproveitar bem tudo isso entre projetos? Tá? A gente sabe que quando a gente trabalha com orientação a objetos, a ideia é essa mesma, tá? Então, como que a gente consegue fazer isso? Uma das formas de a gente fazer isso bem bacana é a gente conseguir criar packages, tá? Então a gente consegue reaproveitar pacotes que a gente pode instalar em qualquer projeto nosso com o Laravel, tá? Eu vou dar um exemplo aqui muito simples, tá? De um package de categorias, tá? Porque se você pensar bem, se você for trabalhar com categorias, você pode trabalhar com categorias em blogs, em loja virtual, você pode trabalhar desde um site simples, quase tudo que você precisa hoje em dia, você precisa categorizar, legal? Então por que não ter um package simples, tá? Para fins didáticos, tá? De você aprender a criar uma nova categoria, tá? Ou seja, criar um package de gerenciamento de categorias aí para você. Isso aí sim, realmente é bem interessante. Como que você pode fazer isso, tá? Então, eu vou dar os principais passos. Tudo que você for criar, tá? Como um pacote, ele vai ter que ter o Composer, tá? Para que você consiga facilmente, tá? Distribuir isso entre os seus projetos. Então, aqui eu tenho, tá? Uma pasta vazia chamada aqui CodePress. Na realidade, poderia ser Code Category, tá? Onde a gente vai criar o nosso ponto aqui em relação à parte de categorias, tá? Então, o primeiro ponto que a gente precisa ter aqui é trabalhar com o Composer, tá? Se você não quiser criar o arquivo composer.json do zero aqui, você pode seguir essa dica, que é a seguinte. Deixa eu só ajustar a janela aqui, tá? Você pode fazer o seguinte. Se você tendo o Composer, você pode dar um Composer init. Poucas pessoas sabem que esse comando existe, tá? Esse Composer, ele serve exatamente para isso, tá? Para conseguir gerar o seu arquivo inicial do seu composer.json. Então o primeiro passo aqui, ele pede para você colocar o nome do seu pacote. Eu vou colocar Wesley Williams /code category, por exemplo. Ok? A descrição aqui, gerenciamento de categorias, tá? Ou category management, tá? Autor, minimum stability, aqui eu posso setar como dev, por exemplo, ou não, tá? Mas como está em desenvolvimento, eu vou colocar ela como dev. O package type eu posso deixar em branco, mas eu posso colocar que é qualquer coisa. A licença aqui eu poderia, sei lá, colocar que é MIT, tá? E agora, nesse momento, eu poderia definir quais são as principais dependências que eu tenho, tá? Para eu setar isso no meu Composer. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou colocar um não aqui, tá? Também aqui eu vou colocar um não. E ele vai gerar esse padrão aqui do meu Composer. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou dar um yes e ele vai gerar aqui, se você perceber, o meu composer.json. Então, esse composer.json, tá? Eu só dei essa visão aqui geral aqui para vocês, tá? Pelo fato de que muita gente não conhece esse Composer init e ajuda pra caramba quando você não quer partir do zero.
Legal? Agora, como muita gente cria um pacote no Laravel? Normalmente a pessoa instala um Laravel do zero, tá? Para daí ir testando o pacote e migrando todo o seu código feito para um pacote. Normalmente, quando eu crio um pacote, quando eu crio uma aplicação, quando eu crio a arquitetura de uma aplicação, eu já defino quais são os pacotes que eu vou ter que criar, tá? Para eu não ter que sair instalando o Laravel para tudo. Obviamente que eu vou instalar o Laravel para testar, validar o meu pacote. Mas eu quero que o meu pacote ele seja, entre aspas, independente, tá? Agnóstico à estrutura de pastas que o Laravel tem hoje. Legal? Então o que a gente pode fazer? A gente pode setar alguns requisitos básicos de pacotes que a gente vai precisar utilizar. Legal? Por exemplo, tá? A gente tem que setar a versão mínima do PHP, tá? E alguns pontos importantes para a gente trabalhar. Eu defino os pontos importantes como esses aqui, ó. Eu vou copiar para a gente não gastar muito tempo, tá? Mas são esses caras aqui, ó. Eu vou colocar aqui dentro do meu require, tá? O PHP, tá? Com a versão tem que ser no mínimo a 5.5.9, que é a partir dessa versão que o Laravel 5.1 roda, tá? Se você quiser deixar isso compatível com a versão 5 do Laravel, você não precisa trabalhar com a 5.5, 5.4 já funciona, tá? E esses pacotes aqui são os contratos com todas as interfaces, o HTTP do Illuminate, a parte de suporte, basicamente ele gera todo o framework principal, com os principais componentes do framework, e a parte de database, onde ele vai instalar o Eloquent aqui pra gente. Então a gente precisa desses camaradas aqui para que a gente consiga trabalhar. Legal? Agora, o que mais a gente vai precisar? Bom, se você perceber, para que a gente consiga utilizar esses pacotes, tá? E principalmente conseguir testar os nossos pacotes, a gente pode colocar algumas dependências, obviamente, como o PHP Unity, a gente pode colocar um outro camarada que eu vou mostrar em seguida aí para vocês, legal? Mas o mais importante aqui nesse nosso caso é você entender esse ponto aqui principal. Legal? Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar esse vídeo aqui, tá? Em alguns passos. Os passos de como que a gente configura a estrutura básica do nosso sistema. Legal? E daí como que a gente vai jogar isso pro Laravel. E depois a gente também vai aprender como que gerar uma estrutura de testes para a gente conseguir garantir que o que a gente está produzindo a gente consegue testar. Legal? Então, vamos lá. O primeiro ponto agora aqui, que a gente já tem isso aqui rodando, tá? A gente precisa definir a nossa estrutura de pastas, tá? Então, o que acontece? Normalmente, tá? Isso é bem padrão, eu costumo trabalhar dessa forma. O que eu faço? Eu vou gerar uma pasta sempre src, que é source, onde vai ficar realmente o meu código-fonte. Dentro dessa src, eu vou colocar o nome do meu pacote, ou o nome do meu namespace referente a esse pacote. Nesse caso, eu vou chamar de code category. Legal? Então eu sei que todo o código referente a esse meu módulo do Code Category vai estar aqui dentro. Uma outra pasta que eu sempre gero é a pasta de testes. Legal? Por quê? Porque eu vou querer testar a minha aplicação. Tá? Então dentro dessa pasta testes, tá? Normalmente o que eu costumo fazer, eu costumo repetir, tá? O Code Category aqui, porque para eu saber que os testes referentes a essa estrutura. Então eu vou duplicando a estrutura que tem aqui em cima em relação aos meus testes para eu saber referente a arquivo que eu estou testando tudo aqui pra gente. Legal? Então esse aqui é a minha primeira parte. A nossa segunda parte aqui que a gente vai ter que organizar é pensar que a gente vai ter que sempre trabalhar com controle de versão. Tá? Então nesse nosso caso, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou criar um arquivo aqui chamado .git ignore. Legal? O .git ignore, ele faz com que o Git ignore esses arquivos do controle de versão. Então, por padrão, eu vou pedir para ele ignorar a pasta vendor, eu vou pedir para ele ignorar o .id, que é da minha IDE, eu vou pedir para ele ignorar, caso tenha um composer.far aqui dentro. Eu vou também pedir uma pastinha aqui, para quem usa Mac sabe que às vezes a gente acaba comitando junto, que é a DS Store aqui pra gente, legal? Então com isso aqui, eu já tenho os arquivos aqui principais que eu quero trabalhar. Então essa é a minha estrutura básica aqui para eu conseguir trabalhar, legal? Agora é o seguinte, a gente sabe que uma das grandes vantagens de a gente trabalhar com um Composer, tá? É o quê? É a gente conseguir simplesmente gerenciar as nossas dependências.
Por outro lado, o Composer ele traz uma vantagem muito grande pra gente, que é a parte do autoload. O que o autoload faz? Ele gera um único arquivo fazendo o carregamento automático de todas as nossas dependências. Porém, a gente também pode adicionar, certo? Outras pastas, outros namespaces que a gente quer que o Composer organize pra gente. E é isso que a gente vai fazer. Tá? Por quê? Porque além dessas dependências que eu quero que o Composer gere o autoload, eu quero que ele gere dependência para esse meu namespace aqui, para esse caminho aqui dentro de src code category. Então como que eu consigo fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui autoload no meu Composer. Aqui dentro eu vou abrir as chaves e agora aqui eu vou falar que eu vou seguir a PSR4, tá? A PSR4 a gente consegue definir, tá? Qualquer estrutura para que seja feito o carregamento automático, independente da pasta que você tá. Você deve simplesmente setar o caminho disso aí para você. Então nesse nosso caso, o que eu vou fazer aqui dentro da minha PSR4? Eu vou falar que o namespace padrão da minha aplicação é CodePress, que é o CMS que a gente vai desenvolver no curso aqui que a gente tá lançando e etc, tá? Então eu tô criando um namespace principal, um vendor name principal, e agora aqui o nome do meu camarada, nesse caso aqui é Code Category, tá? Eu coloco duas barras aqui para ele dar um escape, tá? Na barra invertida aqui, legal? E depois que a gente faz isso, a gente vai falar o seguinte, olha, esse namespace aqui principal, ele pode ser encontrado aonde? Dentro da minha pasta src /code category. Aqui. Legal? Então eu sei que dessa forma ele vai fazer o carregamento de todas essas minhas dependências e também de todos os arquivos, tá? Que estejam aqui dentro que seguem esse meu namespace. Legal? Então essa forma é uma forma muito importante para a gente conseguir trabalhar. Uma outra coisa aqui que eu vou fazer, eu vou tirar esse minimum stability porque eu quero que ele baixe aqui para mim também os pacotes estáveis, tá? E não as últimas versões que tá em Dev Master ou qualquer coisa desse tipo. Melhor. Então eu vou dar aqui agora um Composer install e ele tem que instalar esses pacotes aí pra gente, tá? A gente sabe que o Composer às vezes ele demora um pouquinho mais, né? Mas perceba agora aqui que ele já está fazendo a instalação aqui pra gente, tá? Tá pegando sempre aqui os pacotes estáveis aqui para que a gente consiga trabalhar, legal? Então perceba que ele já está fazendo o download aqui. Agora uma coisa que se você perceber que está acontecendo aqui nesse nosso caso é que tudo que a gente fez até agora, tá? Isso aqui, se você perceber, independe de qualquer framework. Você concorda comigo? Que se você começar a codificar aqui dentro, independente dessas dependências, isso aqui você pode trabalhar com uma biblioteca sua, tá? Então, criar um package com Laravel, na realidade, é criar um package PHP, legal? Mas, obviamente, que quando você quiser iniciar um processo de integração, vamos dizer, com o Laravel, né? Você vai ter que começar a trabalhar com algumas outras coisinhas, legal? Agora, existe uma outra coisa que a gente sempre vai ter que ficar ligado quando a gente for fazer um pacote com Laravel. A gente vai criar aqui uma outra pastinha chamada de Resources, tá? Para que serve essa pasta Resources? Aqui você pode guardar, por exemplo, views, arquivos de configuração, as suas migrações, por exemplo, tá? Que você quer que ele simplesmente gere para você, tá? E quando você instalar esse pacote no framework, no Laravel, ele copia esses arquivos para dentro do framework. Não sei se você já utilizou alguma vez algum pacote que você teve que dar um PHP artisan vendor publish, legal? Isso aqui, na realidade, o vendor publish, ele na realidade publicou esses arquivos aqui para você, legal? Então tá aqui, tá? A base principal que você vai utilizar para criar o seu pacote com o Laravel. Legal? Até então aqui, nada de muito diferente, algo totalmente básico aí. Agora o que a gente vai começar a fazer? A gente vai precisar, na realidade, já que a gente vai fazer uma gestão, vamos dizer, de categorias, a gente vai precisar ter os nossos models, tá? Então eu vou criar aqui uma pasta aqui de models, legal? E dentro dessa minha pasta de models, eu vou criar meu único model que eu sei que eu preciso, que é o meu model, que é o meu model de category.
E eu já quero setar aqui o meu namespace. O meu namespace é codepress barra code category barra models, porque eu tô dentro dessa pastinha models aqui dentro aqui pra gente. Legal? Vou dar um enter aqui. Ele vai ter que gerar isso aqui certinho. Aqui pra gente. E prontinho, a gente já tem a nossa primeira classe aqui gerada, tá? E nessa nossa classe, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um extend, tá? Model aqui pra mim. E esse model eu sei que ele vem do Eloquent, tá? A gente sabe que quando a gente está trabalhando com um model, a gente está trabalhando com o Eloquent aqui. Legal? E nesse nosso caso agora, a gente tem que definir, por exemplo, como que vai ser o nome da nossa tabela do banco de dados que ele vai acessar. Legal? Eu posso deixar isso configurável ou eu posso setar um nome fixo. Nesse caso aqui, para simplificar, eu vou setar um nome. Então eu vou colocar aqui, ó, Protected Table. E eu vou falar aqui, ó, que o nome dessa minha table é Code Underline Categories. Legal? Lembre-se, eu estou setando esse nome para que, colocando o prefixo code, tá? Por quê? Porque vem do nosso CodePress, ou poderia chamar de CodePress Categories, por exemplo. Por quê? Para ele evitar conflitos com outras tabelas ou com outros módulos que a gente tenha aqui dentro. Legal? Outra coisa que eu vou fazer agora aqui, tá? Eu vou precisar aqui definir quais são os meus campos fillables aqui, tá? Eu não vou passar essa explicação aqui para que serve isso. Eu parto do princípio, se você está querendo aprender um package, criar um package com Laravel, você já deva conhecer isso, tá? Então eu vou colocar aqui name, eu vou colocar minha category como active e vou criar aqui um parent ID para setar quem é o pai dessa minha category aqui para mim. Legal? Então agora, nesse momento, tá? Eu já tô, na realidade, com essa minha tabela não, com esse meu model pronto, né? Mas a gente sabe que a gente precisa criar as nossas migrações, tá? A gente sabe que pra gente conseguir rodar o Laravel, a gente tem que criar as migrações. Como que eu consigo criar essas migrações, testar essas migrações para ver se realmente tudo isso tá rolando, tá? Então isso aí é muito importante a gente se ligar. Como que eu consigo, por exemplo, e aonde eu crio as minhas migrações? Legal? Bom, primeira coisa, as migrações você cria dentro da pasta resource, porque elas vão ser, como que eu posso dizer? Copiadas automaticamente. Então o que que eu vou fazer aqui? Opa! Dentro aqui da minha pasta resources, eu vou criar uma outra pasta chamada Migrations. Dentro dessa pasta Migrations, eu preciso criar uma classe, tá? E essa classe aqui, o que que eu vou fazer aqui com ela na realidade? Eu vou criar uma classe e o nome dessa minha classe eu vou chamar de Create Code Categories Table, legal? E o nome do meu arquivo, eu vou colocar um prefixo aqui, ó, de 2015, 11... deixa eu só lembrar que dia que é hoje, dia 24. E aqui a gente sabe que normalmente ele coloca um timestamp aqui. Eu vou colocar tudo 1 aqui pra gente. Depois a gente poderia até gerar esse timestamp aqui. Porque normalmente quando a gente gera essas migrações, elas são geradas automáticas pelo próprio Laravel. Legal? Então, e o namespace desse camarada aqui, eu não preciso. Eu vou dar um OK e ele vai gerar aqui pra mim. Legal? Agora, o que que eu preciso aqui nessas minhas migrações para eu criar a minha migração, né? Na realidade, para eu criar a minha migração, eu vou precisar de um camarada principal, na realidade, né? Eu vou precisar de um cara que ele chama de blueprint, tá? Então, antes disso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um método chamado public function app. Esse método app é o método que é executado quando a migração roda. E eu vou criar um método chamado public function down, que é um método que roda quando a migração é voltada, né? Quando a gente dá um rollback na migração. E agora aqui a gente vai ter que chamar esse camarada aí, esse esquema blueprint, tá? Então eu tenho aqui o use normalmente, que é o que o próprio Laravel utiliza nas migrações, somente para a gente não ficar muito perdido, tá? E aqui a gente vai ter o esquema da nossa tabela, tá? Então nesse nosso caso aqui, eu vou colocar dessa forma.
Aqui eu já tenho, vou colocar CodePress, tá? Para ficar melhor. Dessa forma aqui. E agora a gente tem que entrar com as informações que realmente a gente precisa, tá? Quais são essas informações? O ID e todas essas outras camaradas. Então eu coloco aqui table, increment, ID, table, integer, parent ID. Isso aqui é o pai da nossa categoria. Nossa categoria pode ter um pai. Esse camarada pode ser em branco, porque o pai não necessariamente existe. Unsigned, para ele pegar os positivos e não dar nenhum problema com a foreign key. E aqui agora eu vou setar a minha foreign key. Tá? A minha foreign key é no mesmo parent ID, references, ID, on, o nome da minha tabela, CodePress Categories. Depois disso, eu vou setar aqui uma string com o name da minha tabela. Vou setar uma outra aqui, que é um boolean, onde eu vou falar se está ativo ou não. E eu vou deixar default como false, ou seja, por padrão ele não fica ativo. E agora, aqui, eu vou colocar finalmente o timestamps. Timestamps aqui. Legal? Então, tá feita essa aqui, a nossa primeira parte. A segunda parte, ela é bem simples, a gente só vai dar um schema drop, onde a gente remove esse camarada aqui. E a gente já tem a nossa migração aqui criada para que a gente possa utilizar nesse pacote. Ou seja, a gente quer fazer que quando a gente instalar esse pacote de Laravel em qualquer aplicação e a pessoa rodar as migrações, essa migração ela vai ser rodada aí automaticamente. Legal? Pessoal, para o vídeo não ficar muito grande, tá? E etc, o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou parar por aqui. Tá? No próximo vídeo, o que eu quero fazer? Eu quero mostrar para você como que a gente consegue agora testar essas coisas, tá? Eu já tenho esse camarada aqui, mas eu quero ver se essa história do Parent ID está funcionando, essas minhas primeiras interações, eu quero saber se essa migração está rolando realmente, tá? Eu quero saber bastante coisas aqui dessa informação. E para isso a gente vai precisar começar a trabalhar um pouco com testes, tá? Eu não sei qual é o seu conhecimento que você tem para trabalhar com testes unitários, de integração, de aceitação ou qualquer coisa desse tipo. De qualquer forma, eu acho que é uma ótima oportunidade para você começar a lidar com isso aqui. Bacana? Espero que você esteja gostando desse vídeo. Se você já está acostumado a criar diversos packages para PHP, né, módulos PHP, qualquer coisa desse tipo, isso aqui não é muito segredo. Mas se essa é a primeira vez que você está fazendo isso, eu acho que essa estrutura você pode utilizar para qualquer aplicação PHP que você está fazendo, independente de framework. Legal? Um grande abraço para você e tudo de bom.